casa é sua. Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com boa noite e com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É um privilégio muito grande voltar à Igreja Batista em Largo da Paz. Eu estive visitando esta igreja há muitos e muitos anos, quando ela ainda funcionava ali no lago, perto do Lago da Paz mesmo, sob liderança e apoio espiritual do pastor Rosivaldo Araújo. E por aí vocês imaginam, eu era muito jovem, ainda meninão, seminarista, e era trazido por algumas pessoas, não apenas para os cultos dominicais, mas para algumas reuniões, algumas vigílias. E durante todos estes anos, mesmo à distância, sempre ouvi falar do que Deus tem feito, do que Deus tem realizado nesta igreja e através desta igreja. Amém. Com muita honra recebi o convite, com muita alegria, para estar com os irmãos hoje à noite, amanhã à noite e na manhã do próximo domingo, falando sobre um tema que me apaixona, que me enche o coração, que é missões. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje à noite algo que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 15 em diante. Mateus, capítulo 14, versos 15 em diante. Já expliquei aos pastores queridos que hoje, excepcionalmente, eu precisarei sair um pouco mais cedo, porque irei pregar um culto especial que terá início às 21 horas, e desde já peço a compreensão dos irmãos, mas amanhã estaremos juntos do início ao fim, em nome de Jesus. Mateus 14, versos 15 em diante, diz assim a palavra de Deus: Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e disseram: O lugar é deserto, e vai adiantar a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-os. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Disse-lhe Jesus: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Meus queridos, não há como negar que a situação, não apenas neste país, mas no mundo de uma forma geral, com raríssimas exceções, ela piora, ela torna-se mais grave a cada dia que passa. E contrariando a opinião de muita gente boa, que algumas décadas atrás falou que na virada do milênio esse negócio de fé estaria morto, e que essa ideia de espiritualidade seria apenas para as nações mais atrasadas, para os povos mais bárbaros. O que se observa é que na virada do milênio, no início deste novo milênio, há um excesso de conceitos de fé, de espiritualidade, misturados com crendices, com superstições, com ideias de todos os tipos que se possa imaginar, e que nada tem a ver com o Evangelho do Reino de Deus, com as boas novas do Reino trazidas pelo Senhor Jesus Cristo. Nós, por exemplo,
que vivemos nessa pátria brasileira morena, querida, bonita, linda, de uma riqueza de variedade extraordinária. Vemos todos os dias milhões de seres tatuados com símbolos cristãos, mas que não têm uma relação verdadeira com Deus. Esse Brasil de cerca de 72% de pessoas vivendo à margem, numa miséria relativa ou numa miséria absoluta. Esse Brasil de impunidades, de corrupção, de descalabros, de desonestidade institucionalizada. Esse Brasil espiritualizado malignamente, de médiuns, de altares idólatras, de terreiros, de caboclos, de pretos velhos, de encostos, de possessões demoníacas, da nova era, de bruxarias, magia negra, feitiçarias, falsos cristianismos explicitados todos os dias. Exige de nós uma palavra de Deus, uma palavra do reino, que não seja apenas teoria, verbo, discurso, verborragia, mas que traga em si o poder do Espírito Santo para desbaratar os exércitos inimigos, demolir as fortalezas do diabo e implantar em nossa terra a luz do reino de Deus. Esse Brasil que, do ponto de vista cristão, tornou-se um shopping center espiritual, onde se vende bala ungida, água abençoada, sal grosso para expulsar demônios e outras esquisitices que precisam ser confrontadas com coragem pelo povo de Deus, tendo na mão a palavra e no coração a plenitude do Espírito Santo. Não apenas olhar para dentro, mas olhar para fora, porque a palavra do Senhor em Atos 1:8 é que eles receberiam poder e seriam testemunhas, não apenas em Jerusalém, mas tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É lá e cá, é aqui e lá. O Evangelho tem que ser pregado em todos os lugares, ao mesmo tempo, como única esperança de redenção para aqueles que vivem na condenação do pecado, amados irmãos. E como fazer isso? O que é que temos nós como igreja, como mensageiros, para que possamos levar esperança ao mundo? Porque o que há no mundo é desespero. O meu gabinete pastoral recebe centenas de pessoas ao longo do ano inteiro, gente de várias igrejas, várias denominações, que ali chegam, pessoas não convertidas, arrasadas, à beira do suicídio, outras presas pelo pecado, famílias destruídas, filhos rebelados, pais desiludidos, uma gente que esfriou espiritualmente, já perdi a conta daqueles que um dia conheceram o Evangelho, mas que sumiram nas nuvens negras da vida, e chegam ali desesperados, quebrados, partidos, machucados, tatuados, moídos, desencantados, assustados, e os meus olhos nunca cansaram de ver e continuo vendo ainda hoje vidas que assim entram ali, saíram transformadas pelo poder do Evangelho. São homicidas que ali vão para confessar crimes e saem transformados e como produtores da vida em nome de Jesus. Ali chegam mulheres absolutamente perdidas na vida, prostituídas nos níveis mais inimagináveis e que são pelo Evangelho transformadas em servas do Senhor, em missionárias, pregadoras do Evangelho do Reino de Deus. O que é que temos para oferecer ao mundo? Certo dia na Inglaterra, um grupo de cristãos estava reunido, discutindo o que é que o Evangelho tem que as outras religiões não têm. O que é que o cristianismo tem que as outras não têm? Alguém pensou milagres. Bom, mas milagres há muita gente fazendo por aí. Outro pensou em ressurreição, mas não há ressurreição, mas há outras ideias similares. Outro pensou em boas obras, caridade, isso também outros fazem. E diz a história que de repente entrou nesse ambiente aquele que foi um dos maiores pensadores do século XX, o amado C.S. Lewis. E ele perguntou: o que é que vocês estão discutindo aqui? Qual é o assunto? E disseram: nós estamos aqui discutindo para saber o que é que o cristianismo tem que os outros não têm. E disse C.S. Lewis: mas isso é muito fácil, isso é simples. E aqueles irmãos perguntaram: você acha simples?
Por que é que você acha tão simples? Afinal, o que é que nós temos que outros não têm? E ele respondeu: a graça de Deus. O Evangelho é graça, amados irmãos, favor e merecido. Você sabe, todas as religiões do mundo exigem sacrifício dos fiéis. Todas as religiões do mundo levam os seus seguidores a se sacrificarem, e muitas, a grande maioria, exige sacrifício com derramamento de sangue. O Evangelho não exige de mim e de você sacrifício, porque o sacrifício foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Ao invés de me pedir que eu derrame sangue, ele derramou por mim. Ao invés de pedir que eu sacrifique o meu corpo, derramando-me em sangue, ele sacrificou-se por mim e ofereceu-me graciosamente a vida eterna, a redenção, a remissão e o perdão dos meus pecados. Graça é o que nós temos. Em segundo lugar, nós temos para esse mundo perdido uma coisa que eles precisam: o perdão maravilhoso do nosso Deus. Gente carregada de culpa, vergada sobre o pecado, chafurdando na lama. Eu ouço histórias que vocês não podem sequer imaginar. Gente cuja mente está absolutamente poluída, destruída, arrasada, gente estressada, querendo tirar a própria vida, tornando-se agressiva, outros dominados pelo medo, pela morbidez, imobilizados pelo pecado. Mas quando nós ministramos o perdão e dizemos que a graça e o perdão andam juntos, eles são lavados, purificados, perdoados, regenerados, restaurados, refeitos, e andam pelas ruas da cidade de cabeça erguida, louvando e bendizendo o nome de Jesus. Fazer missões é levar a mensagem da graça. Fazer missões é falar do perdão de Deus. Ainda ontem contei a história de uma menina que temos na igreja, muito jovem ainda hoje, que há alguns anos nesta cidade era uma dessas jovens que fazem programas e se prostituem. E o seu nome ela botava no jornal para oferecer os seus programas, e atendia 5 clientes por dia. Numa sexta-feira, ela foi convidada para ir ao encontro de jovens com Cristo. Passou na casa em Boa Viagem, onde ela e as amigas se encontravam. Tomou um banho, atendeu o último cliente às 5 da tarde. E uma amiga de vida perguntou: para onde você vai? Ela disse: eu vou para um encontro de jovens com Cristo. E a outra começou a chorar, soluçou, pranteou. E ela disse: eu não entendo por que você está chorando. E diz aquela outra: porque agora eu sei que você nunca mais vai voltar para cá. E ela disse: que bobagem, que tolice. Eu vou ali passar um fim de semana diferente, quem sabe arrumar algum paquera. Segunda-feira, minha filha, eu estou de volta para continuar a vida. Isso aconteceu há quase 5 anos. Nunca mais voltou. Lavada, perdoada, restaurada, redimida. Hoje leva outras. Já levou muitas amigas ao Evangelho. É um testemunho poderoso do reino de Deus. E eu estou me preparando para fazer o casamento dela, porque o Senhor vai dar uma família a esta menina restaurada. E eu disse a ela: um dia você é tão pura quanto a virgem mais pura desta igreja, porque você foi restaurada pelo poder do Espírito Santo. E Deus não lhe cobra, ao contrário, lhe dá. E se Deus não lhe cobra, ninguém tem o direito de cobrar. Amados irmãos, essa é a realidade para a qual nós temos que fazer missões. Agora, o que precisamos como igreja para fazer uma obra missionária? O que precisamos como igreja para levar esse Evangelho? Em primeiro lugar, nós precisamos como igreja no mundo vencer a nossa desunião, as nossas obsessões por verdades pequenas, o personalismo que existe em nosso meio. Precisamos acabar com a intolerância. Precisamos entender que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Precisamos entender que não podemos nos voltar contra a realidade de que, se o fundamento é Jesus, nós somos irmãos em Cristo, apesar de qualquer divergência. Precisamos olhar para o mundo com coragem e mostrar que
também na nossa unidade, na nossa união, no nosso caminhar juntos, há uma pregação do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. E temos uma outra mensagem que o mundo não conhece, a mensagem de que Jesus vai voltar. Somos o único povo do mundo cujo Deus um dia virá nos buscar. Você pode conversar com o budista vai falar maravilhas de Buda, ele vai contar histórias bonitas, mas eu duvido que ele diga: Buda veio um dia me buscar. Você pode conversar com um maometano, eu já viajei por muitos países muçulmanos, você pode ouvi-los, muitos são gente muito boa, gente séria, ética, de bom comportamento, mas eles são desmontados, destruídos, quando você faz essa pergunta: quando é que Maomé volta para buscar vocês? Nunca. Você pode conversar com os que seguem Confúcio, Zoroastro, outras divindades por aí, podem contar milagres, podem contar proezas, podem contar histórias, mas nenhum deles pode dizer: ele vai voltar. Nós somos o único povo que pode abrir a boca para dizer: Jesus voltará. É nessa esperança que vivemos, é nessa certeza que pregamos, é nessa convicção que andamos e que sofremos as dores, dificuldades, provações, lutas, enfermidades, crises financeiras, relacionamentos partidos, tudo quanto pode haver, traições, decepções, mas por cima disso tudo brilha a certeza de que Ele voltará. Bendito seja o seu nome. Não nos deixará órfãos. Não há coisa mais rica na pregação do Evangelho do que dizer a um povo que não conhece o Evangelho que o nosso Senhor veio, foi, mas um dia voltará para nos buscar. Bendito seja o seu maravilhoso nome. Você diz amém? Amém. Não é maravilhoso isso? E os sinais mostram. Quando a gente começa a olhar para o mundo, para a geopolítica, a gente percebe que alguns blocos poderosos estão se formando. O bloco do Ocidente, formado pelas nações da Europa e das Américas, o bloco dos antigos vermelhos e o bloco dos amarelos, o povo de Sim. E o fato é que estes três blocos caminham para o Oriente Médio, todos dirigem-se para aquela pequena e pobre região do mundo do ponto de vista do povo, rica em algumas coisas, mas miserável em outras. E eles um dia se encontrarão ali para oprimir, no desejo de destruir Israel, de arrasar Israel, de expulsar Israel, de banir Israel, de empurrar Israel para dentro do mar. Mas diz a Bíblia que quando os amarelos, liderados pelos chineses, chegarem pelo leito seco do Eufrates, quando os vermelhos edomitas chegarem pela Índia e pela Síria, quando os ocidentais chegarem pelo Mediterrâneo e no vale de Jezreel, prenderem, oprimirem, darem Israel por vencido, proclamarem a derrota, o fracasso do povo de Deus, diz a Bíblia, de repente, não mais que de repente, o céu se abrirá, um relâmpago iluminará do Oriente ao Ocidente, e o Filho de Deus aparecerá nas nuvens com poder e grande glória. Diz a palavra: todo olho verá, e Ele será o libertador, o redentor, o salvador, aquele que proclamará a Israel a liberdade final e total. Esta esperança bendita é que enche o nosso coração. E se a coisa piora, é desconfortável, mas não afeta a esperança. Se a coisa fica mais difícil para a gente, em termos de nação, de vida pessoal, o desconforto vem, porque ninguém gosta, mas permanece a certeza e a esperança de que o nosso Senhor Jesus voltará. Amém? Há muitos anos eu visitei a igreja em alguns países da cortina de ferro, na época em que o comunismo totalitário dominava o leste europeu, e países como a Hungria, Tchecoslováquia, a Polônia e outros. Os irmãos, nossos irmãos, eles se reuniam no mato, em cavernas, não podiam cantar, não podia ter uma banda como essa, não podia sequer se imaginar um coral como esse. Eles viviam escondidos, nem Bíblia eles tinham. Eles pegavam páginas da Bíblia e rasgavam, cada um levava um pedacinho para casa, depois trocavam aqueles pedacinhos, viviam perseguidos. Muitos foram mortos, assassinados, mártires, se derramaram sangue por amor a Jesus. Mas, meus irmãos, era gente de Deus, gente fiel. E quanto mais
O inimigo apertava, mas a fé brotava em nome de Jesus. Quanto mais o diabo cercava, quanto mais as circunstâncias pioravam, mais eles louvavam, enalteciam, bendiziam e amavam de coração, apaixonadamente, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Portanto, fazer missões é isso. E é interessante como Deus, de forma milagrosa, vai abrindo as portas para a obra missionária. Basta que você diga: eu vou, eis-me aqui, estou pronto. Eu conheci uma senhora que com 73 anos foi comigo uma vez a Israel, uma mulher realizada na vida, com netos, rica, e quando voltou, ela tomou uma decisão. Ela disse: pastor, vou vender o que tenho, vou fazer meu testamento, vou distribuir o que resta com filhos e netos, e vou-me embora pregar o evangelho até morrer para os muçulmanos que estão perdidos nas trevas. E fez isso. Dividiu o que era para dividir, vendeu o que pôde vender, botou o dinheiro, foi embora com 73 anos para cumprir a obra missionária de levar a palavra de Deus ao mundo inteiro, amados irmãos. Portanto, eu desafio você, em nome do Senhor Jesus, para que possa, como ela, dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me. Pouco importa a idade, pouco importa a ideia que você tem sobre você mesmo. Há uns que dizem: mas eu tenho tão pouco talento, as minhas aptidões são tão pequeninas. Lembra-se do texto que eu acabei de ler? O pouco na mão de Deus vale muito. O pouco na mão de Deus vale muito. Moisés, o que é que tu tens na mão? Apenas uma vara, Senhor. Joga essa vara no chão. Moisés jogou e a vara se transformou em cobra. Agora diz o Senhor: apanha. Ele pega a cobra, a serpente, e ela se transforma em vara. E aquela vara que nas minhas mãos e na sua, ou nas mãos do próprio Moisés, apenas humanamente falando, não faria nada. Com ela, ele operou proezas para a glória do Senhor. Com ela tocou o Nilo, e o Nilo transformou-se em sangue. Com aquela vara, ele fez milagres acontecerem. O que é que tu tens? Apenas uma vara. O que é que vocês têm para alimentar a multidão? 5 pães e 2 peixes. Convenhamos, não dá nem para um almoço da gente, não é, pastor Jacobino? Uma hora de fome, 5 peixinhos e 2 pães, pelo menos para mim não resolve. Mas com aqueles 5 pães e 2 peixes, uma multidão foi alimentada. Talvez você diga: eu gosto de cantar, mas a minha voz é fraquinha. Põe nas mãos de Deus e a bênção vai acontecer. Talvez você diga: eu gosto de pregar, mas eu sou acanhado. Põe isso nas mãos de Deus e o pouco vai valer muito. Talvez você diga: eu quero trabalhar com crianças, tenho vontade de fazer isso, fazer aquilo, mas quando eu olho para mim, me vejo pequenino, humilde, limitado, sem recursos. Ponha-se nas mãos de Deus, porque o pouco na mão de Deus vale muito. Não sei quantos de vocês conhecem Asaf Borba, cantor, compositor. Eu conheci Asaf no final dos anos 80. E Asaf tem uma irmã chamada Carmélia, que eu e minha esposa conhecemos. E Carmélia, antes de ser uma crente, ela tinha um sonho, ela queria cantar, ser cantora. Mas havia um grave problema: Carmélia era gaga, não conseguia falar. Quando ia falar era uma luta, ela morria de vergonha, era uma agonia. Aí Carmélia conheceu Jesus e orou em prantos um dia, dizendo: Senhor, tu sabes que o sonho da minha vida e o desejo do meu coração é te louvar, é servir o resto da minha vida cantando. Você sabe o que aconteceu? Jesus curou Carmélia. Carmélia hoje canta e é uma das vozes mais bonitas que eu conheço. Pegue o que você tem, talvez mal avaliado, talvez olhado de uma forma pessimista, talvez o mundo, os homens não deem valor. Ponha na mão de Deus e você vai ver que o povo na mão de Deus vale muito, porque Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. De onde não tem, Deus tira, porque a matéria-prima de Deus é nada. Deus não precisa de nada para fazer alguma coisa. Nada na mão de Deus é muito. Nada na mão de Deus é tudo. Nada na mão de Deus é totalidade. Do nada Ele disse: haja luz e houve luz. Do nada Ele criou o universo, a terra, a todos nós.
Portanto, ponha a sua vida nas mãos de Deus. E ao pregar esse evangelho, glória a Deus, não esqueça, meu irmão e minha irmã, de algumas coisas fundamentais. Primeiro, diga às pessoas que Jesus não é uma imaginação. Jesus não é uma coisa abstrata, esotérica, desencarnada. Jesus é carne e osso aqui agora, bendito seja o Senhor. É mais fácil eu não estar aqui do que Jesus não está. Você está me vendo? Está. Eu estou aqui. Pois é mais fácil eu não estar do que Jesus. Ele está aqui. Porque a palavra dele é firmada no caráter dele. E o caráter dele não é um caráter que oscile com as emoções ou com o humor. O que ele diz, ele cumpre. Ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. E disse mais: eu irei sempre na frente, adiante de vocês. E eu lhe pergunto, com um batedor desse você precisa do quê? Se ele abre alas, se ele é a comissão de frente, se ele vai adiante, meu amigo, venha diabo multiplicado por demônio, que não tem o que fazer em nome de Jesus. Não há que ter medo de ocultismo, de despacho. Não há que ter medo de numerologia, de magia, disso, daquilo, outro, porque aquele que lhe guarda é poderoso e não permite que o maligno lhe toque. Bendito seja o nome. Várias pessoas desse Cristo do aqui e do agora. Segundo, ao pregar o Evangelho, não negocie o fato de que só Ele salva. Não há outra coisa que possa salvar, não há outro nome. Pode ser um bom indivíduo, uma grande figura, uma bonita história, mas entre o céu e a terra, a única ponte que há chama-se Jesus de Nazaré. E terceiro, confronte as pessoas com a palavra do Senhor. Não deixe o pecador pensar que o Evangelho é um conselho, uma opção, um palpite. Acue, empurre o pecador de encontro à parede e faça-o sentir que ou ele aceita ou o inferno espera. Meu pai foi pastor 40 anos, e um dia depois de um grande culto, um jornalista chegou junto dele e disse: pastor Ximenes, eu queria que o senhor me dissesse qual é o caminho para o inferno. E meu pai disse: é o que você está, não se preocupe, continue, você vai chegar, não se impaciente, tenha tranquilidade, porque você está no caminho certo. Então as pessoas precisam ser confrontadas. Em segundo lugar, em quarto lugar, temos que afirmar a soberania de Deus. O nosso Deus não é aquele Deus que os renascentistas pintaram, aqueles quadros em que aparece um Jesus triste, cabeça baixa, amarelo, meio faminto, com ar efeminado. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é Senhor dos Senhores, Rei, soberano na terra e no universo, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Os muçulmanos falam muito em Alá. Eu sempre digo que o problema de Alá é que ele está sempre lá, nunca cá. O nosso Deus não é Alá, é Acá, é Manuel, é Deus aqui, é Deus conosco. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que a gente prega esse Evangelho e diga às pessoas, ao pregar o Evangelho, que o reinado de Jesus existe hoje e aqui e agora, e que a palavra final do mundo não será dada por George Bush, não será dada por Lula, não será dada por Jacques Chirac, não será dada por Vladimir Putin, não será dada por Ariel Sharon, não será dada por Hosni Mubarak, não será dada por Hugo Chávez. A última palavra, o final da história, será dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Paulo disse: tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, existindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo humilhou-se, esvaziou-se, assumiu a forma de homem, servo, humilhou-se até a cruz, teve morte de cruz. E Paulo vai dizendo: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Amém. Vai chegar o dia e eu e você vamos estar lá. Toda a humanidade inteira estará diante dele.
E o Senhor Jesus revestido de glória. Agora não mais como servo sofredor humilhado, mas como Rei das nações. Glória a Deus. Manifesto pelos seus atos de justiça. E nós lá. E nós vamos olhar para um lado, vai estar Jorge Bush de joelhos, vai estar Lula de joelhos, vai estar Fernando Henrique de joelhos, vai estar Hugo Chávez de joelhos, vai estar Bin Laden de joelhos, vai estar Arafat de joelhos, vão estar anjos, querubins, serafins ajoelhados, demônios e Lúcifer de cara comprida também, todos de joelhos para dizer só isso: Jesus Cristo é o Senhor. E o universo inteiro ouvirá esse grito. Esse é um brado cósmico. Quem crê vai ouvir, quem não crê vai ouvir, quem gostar vai ouvir, quem não gostar vai ouvir. E é por isso que nós somos tão alegres. Há muita gente que se incomoda com nossa alegria, mas quem não gosta de alegria não vai para o céu, senão o ambiente vai ser ruim. Lá é lugar de alegria, de festa e de celebração ao nome do Senhor Jesus. Eu quero desafiar a vocês jovens, aos irmãos e irmãs, para que deixem a vida queimar no amor do Senhor e que comecem hoje a obra missionária. Dentro de casa, na vizinhança do prédio que moram. Lembro que um dia um jovem veio conversar comigo e disse: pastor, eu tenho um sonho missionário, eu só queria pregar para os incrédulos, mas eu não tive chance, eu queria ir para o outro lado do mundo. Eu disse: escuta, onde é que você estuda? E ele me disse: eu estudo na Universidade Federal da Paraíba. Eu disse: quantos alunos há na sua classe? Mais ou menos 100. Quantos são convertidos? Ele disse: somos uns 4. Eu disse: meu amigo, eu conheço missionários que chorariam para ter tanta gente incrédula ouvindo a palavra de Deus. Vá e pregue em nome de Jesus. O campo está aí, diante de nós. O que nós temos é que fazer como o apóstolo Paulo. Paulo, depois que conheceu Jesus, ficou contaminador. Onde botasse Paulo, ele dava fruto para a glória de Deus. Ele vai para Corinto, vai para a sinagoga, prega, é expulso. Aí aluga uma escola, a escola de Tirano. Durante 2 anos e meio prega, e diz a Bíblia, toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Dali ele vai para Éfeso, onde hoje está a Turquia. Vai para a sinagoga, é expulso. Mas converte-se Tício, o justo, que tem uma casa junto, vizinha sinagoga. Ali ele prega e a igreja é estabelecida. Aí ele vai para Filipos, vai para a sinagoga, é expulso. Procura um lugar para pregar, não acha, vai para a beira de um rio, encontra um grupo de mulheres orando, fala do evangelho, Lídia se converte e a igreja chega na Europa. Botam Paulo na cadeia, na masmorra, escura, sem luz, umidade. Quando esse homem de Deus vai lá para dentro, esfrega os olhos, consegue ver, naquela penumbra, diante dele está um indivíduo chamado Onésimo, alto, forte. E Paulo, de repente, começa a conversar com Onésimo, e Onésimo, que entrou como ladrão, sai como missionário em nome de Jesus. Aí levam Paulo para Roma, alugam a casa por 2 anos para prendê-lo. E ele tem, durante o inverno, todo dia direito a 2 horas de banho de sol. Aí ele sai todo dia com um soldado romano. Sai um soldado, volta um crente. Tanto que ele escreve a Timóteo dizendo: os santos da casa de César. Olha onde ele foi botar santo. Te saúdam. E você sabe quem era César naqueles dias? Nero, o louco. De modo que onde botasse Paulo, podia botar em cadeia, deserto, em qualquer lugar, onde ele chegasse, ele frutificava para a glória do Senhor. Faz uma viagem de navio, de Cesareia a Roma, e entre a saída e a chegada, naufrágios acontecem, perseguições, víbora vai picando Paulo, mas por onde ele passa, deixa um rastro de gente transformada pelo poder do Evangelho. É isso que nós precisamos ser: mudar, influenciar, ser fervente no bom sentido, fazer com que as pessoas, ao olharem para nós, vejam a glória do Senhor e tenham vontade de ser gente de Deus em nome de Jesus. Era assim a igreja primitiva, meus queridos. Era assim a comunidade dos primeiros tempos. E diz a Bíblia que eles contavam com a simpatia de todo o povo e de
dia a dia, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Amém. Amém. Você crê nesse evangelho? Amém. Sai por aí a 1000 por hora. Pregue, como disse Paulo, a tempo e fora de tempo. Esqueça o relógio. Toda hora é hora para pregar. Seja, insista, anuncie. Eu quero encerrar lhe contando a história, o testemunho de um jovem que eu conheci na França, chamado Jean. E esse menino estudava na universidade francesa, 18 anos de idade, alto, magro, óculos grossos, mas não parava de pregar. Era uma agonia. Aí um dia uma jovem do Rio de Janeiro, chamada Mirna, foi fazer um doutorado na França, na Universidade de Nancy, e ela se dizia ateia, não cria em Deus. Chegou lá, conheceu um francês chamado Pierre, que também fazia doutorado, se dizia ateu, e eles se conheceram, se apaixonaram e casaram. E todo dia, quando eles entravam na universidade, vinha o Jean. E quando o Jean cruzava com eles dois, dizia: Pierre, Mirna, Jesus ama vocês. E a Mirna dizia: menino, você está perdendo o juízo. Como é que alguém que morreu há 2.000 anos ama? Se é que existiu. E isso todo dia. Chegou uma hora que o Pierre e a Mirna já não aguentavam mais. Quando o Jean vinha, eles saíam para o lado. Mas um dia entrou o Pierre sozinho, cabeça baixa, bateu de frente com o Jean. Quando levantou a cabeça, o Jean viu que ele estava com os olhos rasos d'água, lágrimas, e perguntou: Pierre, o que é que houve? E diz o Pierre: houve uma desgraça. A minha mulher Mirna vinha para a universidade dirigindo, e houve um acidente automobilístico, e Mirna está tetraplégica. Este é o diagnóstico: tetraplégica, nunca mais vai andar. Quando o Pierre disse isso, o Jean disse: aleluia, graças a Deus. E disse o Pierre: esse menino é louco. E ficou bravo. Disse: você está querendo que eu lhe dê aqui uns bons socos? Eu lhe conto uma desgraça. Eu digo que a mulher que eu amo está tetraplégica, o único movimento que tem no pescoço, está aí para baixo, morreu tudo, e você diz graças a Deus. Aí diz o Jean: Pierre, até que enfim, Deus vai ter uma chance na vida de você. Você e Mirna vão descobrir agora quem fez a coluna vertebral. Onde é que ela está? No hospital, assim. Marcaram um dia e o Pierre conta que o Jean foi. E diz o Pierre que a cena foi patética. Ele numa cadeira, a Mirna na cama, tetraplégica, o Jean para lá e para cá cantando hinos, louvando a Deus. E ele olhando aquele menino e com pena. E disse que de repente o Jean parou, olhou para a Mirna nos olhos e disse: Mirna, você quer sair daí? E diz a Mirna: é óbvio, que pergunta toda, claro que eu quero sair daqui. E diz o Jean: então fala com Deus. A Mirna diz: lá vem você de novo, com essa história, com esse papo todo. Menino, pare com isso, isso é loucura. Como é que eu vou falar com quem não existe? Eu não creio que Deus exista. E diz o Jean: isso não é problema. A essa altura, o importante é que ele crê que você existe e está nessa cama. Fala com ele. Aí a Mirna disse: olha, não tinha o que fazer. Como se diz aí nos ditados populares, perdido por 1, perdido por 10. Ela disse: eu vou fazer uma oração aqui para pelo menos esse menino ir embora mais cedo. E ela conta que abriu a boca e disse: Deus, eu não creio que você exista. Para mim isso é invenção, é imaginação de judeu. Para mim isso é fruto do mundo oriental, que é rico em contos. Para mim a Bíblia é um livro só de contos. Agora, disse Mirna, se eu estiver enganada, se este for o grande equívoco da minha vida, e você existir, eu só quero lhe dizer 2 coisas. Primeiro, disse ela a Deus: eu estou com ódio da vida. Como Deus gosta de gente sincera, o que Jesus nunca conseguiu ter harmonia foi com o hipócrita, com o fariseu, com o religioso de fachada, com aquela piedade de maquiagem coreográfica. Mas a verdade, por mais podre que seja, Deus gosta. Mirna disse: eu quero dizer a você que se você existe, eu estou com ódio da vida. E a segunda coisa que eu quero lhe dizer: Deus, se de fato você existe,
é que se eu valho alguma coisa para você, me tire aqui dessa cama. Aleluia. Eu estou falando de um casal fazendo pós-doutorado na Europa. E ela conta que veio uma forte ideia na mente, orientando para que ela colasse o queixo aqui, até onde pudesse, jogasse a cabeça para trás. E Mirna obedeceu. E a coluna de Mirna estralou do alto da paz. Ela sentou, levantou e andou em nome. Para que não pensem que é história, Mirna e Pierre são dois crentes, membros da Igreja Presbiteriana Betânia em Niterói, pastoreada pelo reverendo Josué Rodrigues, apaixonados pelo Senhor. Esse é o Evangelho de nosso Deus. Amém, glória a Jesus. Se eu não cresce, eu não estaria aqui pregando. Glória a Deus. Eu só estou aqui porque o que eu prego eu vejo. Eu vi, vejo e verei, porque essa é a palavra da vida. Bendito seja o nome de Deus. Portanto, saiamos ao mundo, levando o seu vitupério, pregando a esperança do reino, para a glória dele, para a libertação dos homens, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Vamos orar por a sua cabeça. Nós te louvamos, Senhor, por tua palavra, porque é a tua palavra, não é a palavra do homem, não é minha palavra, mas é a tua palavra. Nós te louvamos por esses amados irmãos, e eu confesso aqui há muita gente com o coração ardendo pela obra missionária. Eu quero te pedir que tu toques e fales, e que aqueles que forem tocados nesses dias tenham coragem de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Dá-nos dias abençoados, cobre-nos com teu nome e levanta em nosso meio aquele que é e que ainda exalta em nossa vida Jesus de Nazaré, em nome de quem oramos. Amém. Deus abençoe.